nós chegamos aqui no verso 5 do capítulo do Salmo 23. E diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Né? Tá aí o detalhe que nós falamos, ungir a cabeça com óleo. Agora, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aquela história que nós já contamos, que a ovelha, ela não discerne bem o que tem que comer ou não. Ela vai ali comendo capim e o que vem pelo caminho, ela enxerga mal, ela não discerne folha de folha e ela engole qualquer coisa. E existem umas plantinhas que ficam no meio do pasto. E essas plantas são venenosas, podendo levar a ovelha até a morte. Então, o que o pastor faz? Antes de levar o rebanho para um aprisco, ele vai lá primeiro e arranca aquelas ervas que ele sabe que faz mal à ovelha. Depois que ele examinou bem aquela área, o pasto, e vê que não tem mais o perigo da ovelha comer uma planta que é nociva, aí ele pega essas plantas que ele arrancou, venenosa, e chega em cima de uma pedra e coloca essas plantas para ficar ali no sol e ali ir secando. E as ovelhas vêm para o pasto já examinado pelo pastor. Então, como diz aqui, preparas-me uma mesa, né, na presença dos meus inimigos. Tem a ver com essa cena aqui. Aquilo que seria inimigo da ovelha, ou seja, ervas que a poderiam até matar, o pastor deixa ali na área do pasto, em cima de uma pedra. Sabe que a ovelha não tem condições de subir na pedra, né? Ele sabe disso. Ele tira do alcance, ele conhece o limite da ovelha. O pastor, isso é importante, tá, meu irmão? O pastor é aquele que conhece o limite da ovelha. Então ele põe numa pedra que ele sabe que a ovelha não vai conseguir subir, não vai conseguir escalar. Então esse salmo é como a ovelha dizendo que ele me prepara um banquete, que é o pasto, na presença dos inimigos, que são as ervas daninhas, venenosas, que poderiam matar a ovelha. Então, e aí tem várias simbologias, né? Ou seja, a ovelha está arriscada ela chegar e ir engolindo tudo que acha pelo caminho. O filtro de tudo isso é o pastor. Agora, existem detalhes, né? Existem detalhes e, olha, irmão, a vida espiritual não é fácil. Não é fácil. Deixa eu contar uma experiência para você desses detalhes, porque Deus, ele não se limita quando alguém não alcança a sua visão, ele não se limita. Por isso que eu digo, ninguém vem com papo de que, o pastor não entendeu a minha visão, como tantas vezes eu ouvi, o pastor não compreendeu o meu chamado, conversa fiada. Se você se desviou, meu irmão, você errou. Se você se desviou, você caiu. Ninguém é culpado da queda de ninguém. Isso não existe. Tá? Porque eu cheguei até aqui sem a aprovação de ninguém. E ao mesmo tempo, sem ser rebelde a nenhum dos pastores, sem criar tumulto em nenhuma igreja. Graças a Deus eu nunca criei tumulto em nenhuma igreja. Se eu tive inimigos, é que os outros se fizeram meus inimigos, eu não me fiz inimigo de ninguém. Se existiram contendas, foi que fizeram comigo, eu não fiz com ninguém. Graças a Deus eu tenho a minha alma limpa, tranquila, em paz. Tá? Então, que acontece os detalhes? Por exemplo, eu participei de uma igreja onde eu estive ali 5 gloriosos anos,
E um dia, caminhando, essa história de plano de Deus, chamado de Deus, eu falei, Deus, se o Senhor tem um chamado, tem um plano na minha vida, Deus, eu estou caminhando aí, buscando, tal, eu sei, a minha vida está envolvida com isso, com aquilo, a gente saía às ruas, fazia obra, mas se eu tenho um plano na minha vida, eu quero entender isso, eu não sei se foi devido a uma pregação que eu ouvi, alguma coisa, eu disse, Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, eu quero um sinal do Senhor. E todo mundo sabe que quem sai das igrejas batistas tradicionais são considerados verdadeiros leprosos, né? Se você sai de uma igreja batista tradicional, você vira um leproso para aquele pessoal. Eles passam a te odiar. É uma coisa, é um cristianismo fabuloso que eles têm. Eles passam a te odiar. Aí eu falei assim, Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, eu vou te pedir um sinal. Mas um sinal absurdo e impossível. Eu disse assim, eu quero voltar na igreja batista e quero pregar lá dentro. Aí de repente eu falei assim, e tem mais, Senhor? Eu não quero pregar na quarta, na terça, no sábado. Eu quero pregar no culto principal de domingo. E tem mais, Senhor? Não é o da manhã não, é o da noite. Irmão, conhecendo tudo como eu conhecia, eu sabia que eu estava pedindo para Deus algo impossível. Eu disse para Deus, Deus, eu sei que eu estou te pedindo o impossível. O impossível. Se o Senhor tem um plano na minha vida, me dá um sinal. Tempo passou. Um mês, um rapaz lá da igreja batista bateu na porta. Oi, como é que vai? Como é que não vai? Eu estou tudo bem e tal. E aí, o que está pegando tal, aquela papo nosso? Não, é que o pastor viajou e deixou a igreja aos meus cuidados. Disse que eu posso fazer o que eu quiser, botar quem eu quiser para pregar. Eu queria te convidar para você pregar lá. Aí eu falei, fiquei assim meio, né? Eu já tinha esquecido a oração que eu fiz, né? Eu fiquei assim meio balanceado. Eu falei, tá bom, a gente vai lá, dar uma palavra, tal. A gente pode, ele falou, não, só tem um problema. Falei assim, aí eu recebi o abalo porque ele falou com aquele semblante, né? Falou, não, mas só tem um problema, cara. Eu queria te chamar para pregar no culto de domingo à noite. Falei, tá. Falei, não, mano, tá bom, não, a gente vai lá, a gente participa, tal. Aí eu entrei para dentro de casa, desci aqui, fui para dentro de casa, aí tranquei-me no quarto e fui orar. Falei assim, Senhor, voltar lá naquela igreja, pregar, no culto de domingo à noite, todo mundo e tal. Aí daqui a pouco, quando eu estou assim, naquela ainda anestesiada, eu ouvi uma voz assim, você não me pediu? Aí eu falei assim, você não me pediu? Aí estalou assim, eu falei, caramba, a minha oração. Aí, irmão, que eu entrei em parafuso mesmo. Foi um impacto, eu falei, meu Deus, eu fiquei rodando de um canto para o outro, né? Falei, meu Deus, é mesmo a minha oração. Aí eu voltei na igreja, onde eu congregava. Cheguei lá na igreja, falei assim, acabou um culto de domingo de manhã, falei assim, pastor, semana que vem, eu fui convidado para levar a palavra aí numa igreja. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, você sentiu de Deus? Esse já era o tipo da palavra quando ele não queria. Eu já conhecia, eu já estava ali há alguns anos. Era o tipo da palavra quando ele não queria que alguém fosse pregar em outro lugar. Esse era o tipo de coisa que ele perguntava, você sentiu de Deus? Entendeu? Porque na verdade ele não gostava que ninguém saísse de lá para pregar em lugar nenhum. Uma visão que ele tinha bem abaixo do que significa reino de Deus, na minha opinião. Mas, aí eu falei assim para ele, senti, pastor. Eu já tinha tido essas experiências todas aqui. Ele falou, senti, pastor, senti de Deus. Ele falou, então tá. Então vem aí no domingo à noite, nós vamos conversar, e aí depois você vai. Eu falei, tá bom. Aí fomos, foi domingo à noite, pregou, acabou o culto, ele nem olhou para minha cara, também não dei a mínima. Chegou na semana, no dia que eu tinha que pregar, lá fui eu e fui pregar. Irmão, naquele dia, eu não sei quantos chicotes Deus me deu naquele dia, eu não sei.
mas eu sei que a coisa ficou estreita dentro daquela igreja. Ficou estreita, e até uma semana depois encontrava gente da igreja no meio da rua e as pessoas estavam assombradas. O próprio rapaz que me levou para pregar dentro daquela igreja, ele, quando acabou a pregação, eles têm um costume de levar o pregador para a porta, né? E ali na porta as pessoas passam, oi, cumprimenta, aperta a mão, aquela coisa, uma tradição batista, né? Era assim lá também, Joris? Ainda é. Aí na hora acabou o culto, esse rapaz que tinha me levado, estava sentado atrás, assim no púlpito, ele chegou e me pegou pela mão e falou assim, vamos lá para a porta, deixa eu te dizer uma coisa, rapaz, eu não sei se Deus falou com alguém nessa igreja hoje, mas comigo eu te garanto que ele falou. Aí ele foi tremendo, que a palavra não foi brincadeira, irmão, veio do alto, aí fomos lá para a porta. Alguns irmãos assustados, né? Pô, esse cara saiu daqui pregando desse jeito, alguns assustados e outros não, mantendo a sua linha tradicional, né? Eu aqui assim, né, no local de cumprimento, os camaradas passavam bem assim, né? Nem aí pro moleque chamado Tupirani. E por eles não terem humildade, hoje a vida deles está se perdendo, porque se não sentar no banquinho aonde se possa ouvir a voz da restauração, vai pro buraco. Eu estou falando perante o Deus vivo. Quem não me ouvir nesses últimos dias, vai para a cova. Eu sou a voz da restauração. Dou em quem doer. Aí, irmão, tive essa experiência. E o pastor? Ele não alcançou. Deus falou comigo, mas a visão dele não aceitou. Ele não me disse nada, simplesmente ele me ignorou. Pois eu segui o projeto de Deus, peguei o sinal de Deus para a minha vida, vi a glória de Deus quando eu preguei lá dentro da igreja, vi os céus abertos, vi o poder de Deus de uma maneira tremenda, meu irmão. Eu tenho certeza que preguei naquele lugar como ninguém nunca antes de mim pregou. O que Deus deu, a palavra ali foi tremenda, gloriosa, mas o meu pastor lá, ele não entendeu. Ele não entendeu, mas ele teve como impedir Deus na minha vida? Não tem como impedir. Mesmo que eu não entenda, meu irmão, um chamado de Deus na tua vida, eu não tenho como impedir, isso é fato, eu sei disso porque ninguém impediu o meu. Então não vem depois dizer, o pastor Tupirani não entende a minha visão espiritual, e Deus entende? Quem tem que entender é Deus. Se Ele te deu uma visão espiritual, você vai adiante, você vai prosperar, porque eu sou um mero mortal, não consigo impedir o projeto de Deus. Aliás, que eu não estou nem aqui para isso. Eu estou aqui para ajudar no projeto de Deus e não para impedir. Agora, não deu certo isso, não deu certo aquilo, irmão, vai ver os seus conceitos. Agora, para eu apoiar alguma coisa, irmão, para eu apoiar alguma coisa, só se eu puder apostar a minha vida que Deus esteja no negócio. Se eu não puder apostar a minha vida, eu estou fora. Quem quiser segue o seu caminho, eu estou fora. Entendeu? Agora, irmão, tem a questão. Quando o pastor tem a visão atrofiada, entenebrecida a algum ponto, uma visão pela metade, tá bom. Tu vai ver que tua vida caminha até a parte do pastor. Agora, irmão, preste muita atenção, porque se o pastor tiver com a visão correta e você vir com uma visãozinha lá, achando que está acima do pastor, cuidado, irmão, não é bem assim não. Toma cuidado. Uma coisa é alguém não entender 1, 2, 3, 4 pontos de vista na tua vida. E outra coisa é alguém está entendendo tudo, mas o erro está com você. Tá? Considera, ora, eu não estou falando da minha vontade, eu não estou dizendo que lá fui eu pregar na igreja para me exibir, porque Deus tem um chamado e pra. Não é isso não, eu estou falando de sinais como Gideão teve, chove aqui, aqui não, agora chove lá e aqui não. Não estou falando de coisa de brincadeira não. Reino de Deus, sangue de Cristo, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Então, tem muita gente que não está levando igreja a sério, não está levando pastorado a sério, não está levando Deus a sério, e depois vem com um monte de argumento. Isso não é a realidade
É bem diferente. Então, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aí diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora, está se falando de uma ovelha. Ovelha é um animal que não tem outro jeito, ela tem que aceitar ser guiada, porque ela reconhece que não tem condições, não tem condições. Irmão, é interessante alguns animais, né? Você chega, você pega um cachorro, você leva ele a 1 quilômetro de distância, 2 quilômetros de distância. Uma vez eu ouvi uma história que eu fiquei assustado. Alguém não queria mais um cachorro, levou o bicho, soltou o bicho a 20 quilômetros de distância. Longe demais, muito longe. Passou não sei quantos dias, de repente lá estava o animal de novo na porta do dono. Meu irmão, se você soltar uma ovelha a 50 metros de distância, ela não volta mais. Ela não tem faro, ela não tem habilidades que lhe deem condição de voltar. Um vizinho aqui de cima, esse caso eu presenciei, ele não queria mais um cachorro. Sabe como é, né? Todo mundo quer um animal, quando é novinho, bonitinho, pequenininho, e esquece que o bicho cresce. Tem gente que diz assim, eu queria tanto um filhotinho de elefante, esquece que ele cresce. Aí quando começa o animal crescer, que dá trabalho, fica velho, vem doença, aí, né, tem que gastar dinheiro, corre o risco de contaminar até pessoas. É outra história. Então o camarada tinha um cachorro ali aí em cima do lado, aí não queria mais o animal. O que ele fez? Levou o bicho, soltou o bicho lá no Campo de Santana, rodou para cá, rodou para lá, quando o bicho distraiu, ele atravessou o Presidente Vargas, foi embora, olhou para trás, não tinha nada. Isso foi de manhã. De tarde, o bicho estava na porta dele aqui, e isso eu vi. Essa cena eu vi. Meu irmão, se você levar uma ovelha e soltar ela 100 metros, ela não volta. É um animal que necessita ser guiado, não tem condições de nada. E engraçado que Jesus instituiu pastores e nos chama de ovelhas. Bem que ele podia ter nos chamado de leões, né? O leão é autossuficiente, ele sobrevive sozinho. A ovelha não. A ovelha necessita de tudo para ir, para voltar. Então, o que é uma ovelha? É aquele que aceita ser guiado. Aquele que reconhece que não tem condições de se manter sozinho. Não consegue água, não consegue comida, não consegue voltar para o aprisco, não consegue nem ir, porque não enxerga. A ovelha enxerga a 6 metros de distância só. A sua visão é turva, ela tem um problema de córnea. Essa primeira coisa que tem aqui na nossa vista chama córnea, não é isso? Ela tem um problema de córnea. E esse problema que a ovelha tem, às vezes, tem até em seres humanos. Existe um problema, o olho humano é assim, né? Ó, o olho humano é assim. Vamos dizer que isso aqui seja o olho humano normal. Esse probleminha que a ovelha tem é um problema assim, ó. Repara, uma córnea normal, ela tem uma ondulação. Uma córnea anormal, ela é pontuda. Ela é pontuda, ela é mais projetada para fora. Aí a pessoa que tem esse problema, ela tem que usar uma lente de contato que achata essa córnea, fazendo voltar a esse estágio original. A pessoa tem que usar, não existe cura senão um transplante. Tem que usar essa lente de contato que achata o olho para a pessoa poder enxergar normal. A ovelha, ela tem essa córnea totalmente desregulada. Ela não enxerga nada. Ela enxerga coisas pequenas, para ela parece um monstro. A dificuldade da ovelha é uma coisa absurda. E Deus compara o seu rebanho a ovelhas.
Se nós não encontrarmos um pastor, se nós não entendermos que precisamos ser guiados, nós vamos para a cova, não tem outro jeito. Então, esta é uma realidade. A ovelha tem uma dificuldade muito absurda de enxergar. Eu conheci um rapaz, inclusive, que tinha esse problema aqui. E ele, sem a lente dele, ele batia em tudo, tropeçava em tudo. Ele não conseguia fazer nada sem as lentes dele. Dirigir, colocar uma comida no prato, tudo para ele estava se mexendo, que nem aqueles espelhos. Você já entrou numa casa de espelhos, aqueles espelhos mágicos, aquela coisa que, por exemplo, se o Marquinhos entrar, vai se sentir feliz da vida, né? Tem os espelhos que te afinam, te deixam fininho. Tem outros que te deixam bolinha, assim. Então a ovelha enxerga nessa maneira. Aí eu te pergunto, você é ovelha? Se você é ovelha, meu irmão, se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará. Agora, para fecharmos a nossa aula de hoje, não esqueça que existe um sumo sacerdote. E abaixo dele, existem sacerdotes. E abaixo dos sacerdotes, eu disse abaixo, existem as ovelhas. Enquanto o sacerdote estiver de pé, não tem tratado contigo assim, ó. Porque Deus não ignora o que ele instituiu uma vez que esteja de pé. Para que você diga assim, eu vou tocar a minha vida, eu e Deus, o sumo sacerdote. Só se o sacerdócio tiver sido eliminado. Mas se ele estiver de pé, não tente, vai ser ilusão. Tá ok?